ou dos cidadãos. O contraste entregue sua atuação torna mais comprometedor o fato de que até hoje a vice-governadora nada faz para fiscalizar e frear, por mais que não lhe sejam menos responsabilidade que os hospitais de campanha. Novamente, se os administradores médios atuassem de forma semelhante, não tardaria para que fossem condenados por prevaricação e exonerados. De fato, a contemporânea relutância a acatar as conclusões dos órgãos de controle detona como, para a vice-governadora, interesses escusos preponderam sobre a saúde das finanças catarinenses. Por tudo isso, é possível encerrar o mito epigrafado e afirmar que, ainda que a vice-governadora não tivesse atuado como governadora durante aqueles 14 dias de janeiro, ainda assim subsistiria grave crime de responsabilidade. Eis que é inadmissível que até hoje permita e defenda a perpetuação de verbas manifestantes ilegais. Todo esse contexto demonstra que a omissão de Daniela não é acaso, é método. A forma como a vice-governadora tentou se desvencilhar do governador Carlos Moisés da Silva, quando este passou a ser alvo público de questionamentos, não somos mais uma dupla, afirmou ela. Mostra que ela não tem interesse em fazer cessar as ilegalidades cometidas pelo titular, pois vislumbra a possibilidade de assumir definitivamente o governo com sua queda. Em verdade, Daniela tudo vê, mas prefere deixar o circo pegar fogo, sem saber que também pode ser consumida pelo mesmo. Aqui se nota um dos maiores dilemas da Lei Complementar Estadual 4 de 75. O dever de fiscalização que incumbe o vice-governador colide com uma peculiaridade do cargo. Se as irregularidades fiscais se proliferarem, podem acarretar na derrubada do governador, assim alavancando a carreira política dessa vice. Ou seja, é uma posição na qual o não exercício de seus poderes, deveres, traz recompensa ilícita à pessoa que ocupa no seu âmago. Está o autossacrifício, a priorização dos interesses coletivos sobre os pessoais. Portanto, é fulcral a inegociável ao cargo de vice-governador que não sucumba à sede pelo poder, que não deixe o Estado contrair prejuízos milionários, apesar de criar uma oportunidade de ascensão pessoal, que, enfim, não seja conveniente com as ilegalidades orçamentárias para fomentar a chance de se tornar governador. Caso se renda a essa armadilha, estará maculado o aspecto mais essencial do cargo, não havendo razão para a manutenção do vice-governador na cadeira que ocupa. Antes, o contrário, permitiu que o vice-governador ascenda à posição de governador por consequência dos crimes de responsabilidade que ele mesmo ignorou, significaria recompensá-lo por sua própria torpeza. É por esse dilema que tão mais se acentua o fracasso inexcusável da vice-governadora, por colocar a sede pelo poder à frente dos interesses do povo catarinense. A vice-governadora negligenciou a conservação do patrimônio público, omitiu-se do poder-dever de interromper o pagamento ilegal das verbas de equivalência aos procuradores do Estado, incorrendo no crime de responsabilidade previsto no artigo 11º da Lei 1079, de 1959. Descalabro do Poder Executivo, mas a culpa era da Previdência e do 12º, um silêncio comprometedor da vice-governadora, quebra da separação dos poderes, negligenciar a arrecadação das rendas, impostos e taxas, bem como a conservação do patrimônio nacional, opor-se diretamente e por fatos ao livre exercício do poder judiciário ou obstrar por meios violentos ao efetivo de seus atos, mandados ou sentenças. Seguindo as linhas já declinadas acima, quanto aos crimes de responsabilidade do senhor governador do Estado em relação à proposta de emenda à Constituição e proposta de lei complementar destinados a alterar as regras previdenciárias do Estado e suprimir
duodécimo dos poderes, necessário dizer que a vice-governadora, a esse respeito, uma vez mais, silenciou como se o problema não fosse dela. A respeito do assunto, volta-se a registrar que, pela Lei Complementar 475, no que diz respeito ao presente caso, ao mesmo em que 4 incisos residia a objetiva responsabilidade de Sua Excelência, exercer a supervisão e coordenação de planejamento do sistema de orçamento, acompanhar as tarefas de controle das atividades da administração estadual, prestando informações e sugestões ao governador, colaborar na iniciativa de projeto de lei de competência privativa do governador, colaborar no estudo de propostas de orçamento. De plano, necessário registrar que, apesar da importância e relevância da alteração do regime próprio de previdência estadual para fins de composição do orçamento, competência concorrente da vice-governadora, por Sua Excelência, não houve qualquer ato a respeito da estruturação das propostas de alteração legislativas. Não houve, ademais, qualquer manifestação concordando ou discordando dos projetos de lei. Não é demais pontuar que as próprias exposições de motivos de ambos os projetos representam causa à intervenção da vice-governadora. Fala-se, em ambos os casos, de descalabro fiscal e manifesto prejuízo ao custeio da saúde, educação e segurança, o que, aliás, foi o que se viu na condução da pasta de saúde ao longo do ano pandêmico, inclusive com falta de materiais básicos nas unidades de saúde de média e alta complexidade. De um lado, as propostas de alterações legislativas eram a única solução em curto, médio prazo para o equilíbrio das contas públicas e capacidade de execução do orçamento, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei do orçamento. De outro modo, a retirada da tramitação da supetão pelo Poder Executivo, quando esta Casa Legislativa promovia substanciais avanços no texto para garantir direitos adquiridos, dentre outros aspectos legiferantes não contemplados pelo Poder Executivo, não poderia igualmente ser acompanhada de novo silêncio e negligência a senhora vice-governadora. Aliás, rememore-se que o encerramento da tramitação adveio de um ato altamente questionável, a ponto de realçar o amadorismo do senhor governador, porque nele representavam ausentes de qualquer motivação. Deixa eu ler mais uns 3, 4 aí. Assim, o que se esperava era que, no mínimo, perquirisse a vice-governadora pelos interessados que permeiam as inusitadíssimas mensagens de número 446 e 447 do governador, que foram amplamente noticiadas pela mídia estadual, ou seja, enquanto milhares de cidadãos catarinenses questionavam, investigavam e contestavam os atos escusos, Daniela, a pessoa a quem mais incumbia a realização dessa fiscalização, silenciou. Era, uma vez mais, hora de tomar partido, ou melhor, de tomar as rédeas das incumbências que a Lei Complementar 475 lhe atribuiu. Ainda melhor, deveria participar da elaboração e discussão da reforma previdenciária ou, quando ao menos, insurgir-se a sua retirada de tramitação, até porque não se pode imaginar que a exposição de motivos tenha deixado de existir. Isto é, as contas públicas continuam indo de mal a pior e nenhuma conduta foi tomada até os dias atuais. No PLC 335/2019, colhe-se a expectativa de receitas extraordinárias não alcançadas pela retirada desmotivada do projeto da LESC. Com efeito, se as contas públicas estão a ponto de se tornarem insustentáveis, é negociável que o governo eleito deve tomar as medidas necessárias para evitar a falência do Estado de Santa Catarina. Fosse caso de inércia, já seria justificado este impeachment. Por enquanto, não se admite uma omissão que possa resultar na mortal insolvência do orçamento, mas a realidade é muito pior. Enquanto a Assembleia Legislativa atuava
diligentemente para aprimorar os resultados financeiros, o governador age afetivamente para obstar seus esforços, e isso com conveniência da vice-governadora, colocando-se em termos populares, não só deixam de ajudar, como ainda atrapalham. Além da reforma previdenciária engavetada sem qualquer insurgência, também não se poderia deixar de rememorar que a tentativa de supressão do 12º, parcela da arrecadação destinada aos demais poderes pelo Poder Executivo, em manifesta afronta à repartição dos poderes, não foi diferente. Sua Excelência a Vice-Governadora, uma vez mais, tomou conhecimento do ato, mas nada fez para obstá-lo, nem mesmo integrou a notória movimentação pública da qual houve participação dos três poderes, na qual se articulou a derrubada da proposta. Essa investida, como já retratado anteriormente, se deu pela proposta de lei 894/2019, que tratava das diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020 e estabelece outras providências. Nem o clamor popular sensibilizou os nossos governantes, e o calvário perdurou frente a mais um silêncio comprometedor de Sua Excelência a Vice-Governadora. Não se poderia deixar de dizer que, enquanto o Poder Executivo baldava-se em atos negligenciais, ímprobos e imorais, como já visto nesta representação, valia-se de propostas antidemocráticas, arvorando-se sobre receitas dos demais poderes e proventos dos dignos servidores. Lamentavelmente, a tarefa de casa não era feita, e assim o Poder Executivo necessitava cada dia mais de verbas que não dispunha. O silêncio da vice-governadora frente a essas investidas, quando refletiam diretamente no planejamento e orçamento, como na própria separação de poderes, configura crime de responsabilidade. Do artigo 11, 5º da Lei 1079, se colhe conduta tipificada, negligenciar a arrecadação das rendas impostas e taxas, bem como a conservação do patrimônio nacional. Igualmente, do artigo 6º, inciso 5º, da Lei 1079, opor-se diretamente e por fatos ao livre exercício do Poder Judiciário ou obstar por meios violentos ao efetivo dos seus atos, mandados ou sentenças, em ambos enquadráveis, pois, as condutas da vice-governadora pelos exuberantes fatos acima narrados. Portanto, como detentora da responsabilidade, tanto no que diz respeito a planejamento como de orçamento, nos termos do artigo 3º e 2º da Lei 474, não cabe, uma vez mais, a cegueira deliberada, como se não fosse responsável, solidária pelo afundamento da máquina pública. Repete, Santa Catarina optou por dar atribuições fixas e contínuas ao vice-governador e não apenas a substituição legal em tempos esparsos do governador. Por isso, volta-se a dizer que o gabinete do vice-governador possui tantos cargos e instrumentos à disposição. Se os fatos narrados até aqui legitimam questionamentos à atuação do governador, tão mais o fazem quanto a omissão da vice-governadora em impugnar atos cuja ilicitude lhes era reconhecida, mas foi ignorada por uma vaga esperança de incrementar sua carreira política. É insuperável que ambos fracassaram e hoje atuam mais como advogados de seus próprios interesses do que da res pública e do povo catarinense. Independente de sua participação ativa nos esquemas encabeçados pelo governador, não há sentido em manter no cargo uma vice-governadora que se recusa a praticar suas funções fiscalizatórias. O Estado de Santa Catarina gasta R$ 867.304,68 por ano com seu gabinete, não se incluindo aqui custos estruturais. Por que espera fiscalização? Mas o único trabalho que se observou até então, além do comparecimento de Daniela em toda sorte de egocêntricas premiações e honrarias, foi um impressionante esforço em não fiscalizar, investigar ou perquerir os assuntos públicos. Ante o exposto, deve a excelentíssima senhora vice-governadora ser condenada ao crime de responsabilidade decorrente da negligência e comprometedor silêncio a respeito da reforma da Previdência
e retirada sem motivação, bem como a respeito da proposta de redução de duodécimo de poderes. Sexto, conclusão. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3. Se há um tempo para o propósito e toda a obra, é chegado o tempo de derrubar para não edificar. Na denúncia que agora se arremeta, restou comprovada a prática pelo governador Carlos Moisés e pela vice-governadora Daniela Cristina Rainer Koesler de graves crimes de responsabilizados, assim sintetizados. 1. Ciente das irregularidades no processo de aquisição dos 200 respiradores fantasmas e da ausência de garantias à administração pública, o governador do estado ordenou despesa não autorizada por lei e sem a observância das prescrições legais relativas às mesmas, ao anuir e mesmo planejar o deliberado pagamento antecipado do importante de 33 milhões de reais à empresa Veigamed, quando já se sabia que não cumpriria com esta oferta e o processo relevava nítido risco e fraude. Artigo 11º, 1 da Lei 1979/50. 2. Consciente e voluntariamente, o governador do estado prestou informações falsas à Comissão Parlamentar de Inquérito desta Casa Legislativa, CPI dos respiradores, mentindo de forma deliberada acerca do momento em que tomou conhecimento do pagamento antecipado de 33 milhões à Veigamed, quando comprovado ter o mesmo anuído com a concretização do dispêndio, estando ciente do processo de compra dos respiradores fantasmas. Artigo 47, parágrafo 4º da Constituição do Estado de Santa Catarina. 3. Destinando crédito extraordinário de 100 milhões de reais para o combate à Covid-19 e, simultaneamente, lançando edital viciado para a instalação e operação de hospital de campanha em Itajaí, o governador do estado ordenou despesas não autorizadas por lei e sem observância nas prescrições legais visando a contratação da empresa Hospital Mahatma Gandhi, mediante processo de dispensa de licitação concluído em tempo recorde, sem possibilitar a participação de outros interessados, desconsiderando as graves falhas na proposta vitoriosa e, assim, ainda propositalmente desclassificando o proponente para beneficiar a empresa contratada. Artigo 11º, 1 da Lei 1979/50. 4. Mediante os indícios e provas inafastáveis, deixou o governador do estado de adotar qualquer ato destinado à punição dos subordinados, com destaque para o ex-secretário da Casa Civil e o ex-secretário de Estado da Saúde, delegando aos mesmos sua eventual exoneração, omitindo-se ante a necessária responsabilização pela incorrência em delitos funcionais e práticas de atos contrários à Constituição. O artigo é o 9º, a linha 3 da Lei 1079 do artigo 50. De 1950. 5. Mediante o sigiloso e ilegal empenho de verbas aos ilustres procuradores do Estado, que tanto dignificam a advocacia pública, o governador e a vice-governadora expediram ordens de forma contrária às disposições espessas ou expressas na Constituição, artigo 9º, 4 da Lei 1079 de 50, e ordenaram despesas não autorizadas por lei ou sem observância nas prescrições legais relativas às mesmas. Artigo 11º, 1 da Lei 79/50. 6. O governador do estado retirou sem motivação que o valha o projeto de reforma previdenciária como vindicta às alterações da representação indireta do povo, incidindo em grave ofensa ao processo legislativo e ao princípio da separação dos poderes, o que significa o impedimento por qualquer modo de funcionamento de quaisquer das suas câmaras. Artigo 6º, 1 da Lei 1079/50,
e a requisição de forma contrária às disposições expressas na Constituição, artigo 9º, 4 da Lei 1079/50. Sétimo, optando conscientemente por sua postura meramente decorativa no governo, em oposição aos deveres do cargo, a vice-governadora negligenciou a conservação do patrimônio ao omitir-se criminosamente frente às suas responsabilidades ao Poder Executivo, deixando de fiscalizar o processo que culminou com a compra dos 200 respiradores fantasmas do Estado de Santa Catarina e punir os responsáveis pela contratação do Hospital de Campanha, artigo 11º, 1 e 5 da Lei 1079/50, e nos termos do artigo 3º, incisos 1, 3 da Lei Complementar 4 de 1975. Oitavo, cega pelo poder e crente na derrocada de seu titular, a vice-governadora omitiu-se perante a ilegal verba de equivalência paga aos procuradores do Estado, que tanto dignificam a advocacia pública, negligenciando da arrecadação das rendas, impostas e taxas, bem como a conservação do patrimônio, inclusive durante o mês de janeiro de 2020, quando em exercício da posição de governador, artigo 11º, 5 da Lei 1079/50, e nos artigos 3º, incisos 2 e 3 da Lei Complementar número 4/75. Sétimo, mesmo ciente dos abusos do Poder Executivo, a vice-governadora, nono, mesmo ciente dos abusos do Poder Executivo, a vice-governadora quedou-se inerte frente à retirada da proposta da Previdência, da reforma da Previdência, e as investidas contra o 12º, que importaram em flagrante quebra da separação dos poderes e afronta ao Legislativo e Judiciário, incorrendo a ocupante em negligência da arrecadação das rendas, impostos e taxas, bem como da conservação do patrimônio nacional, artigo 11º, número 5 da Lei 1079/50, oposição direta e por fatos ao livre exercício do Poder Judiciário e aos efeitos dos seus atos, mandados ou sentenças, artigo 6º, 5º da Lei 1079/50 e nos termos do artigo 3º, incisos 2 e 3 da Lei Complementar 4/75. Os fatos e provas estão lançados a esta ilustre casa a fim de que sejam apurados com o rigor da lei e o melhor interesse dos catarinenses no coração. Se em resposta de misericórdia encontrarem os denunciados força e virtude, que admitam e desde já abandonem os seus pecados. Eventuais questionamentos a respeito da convivência e da conveniência e do Estado de Santa Catarina debater o impeachment de seus governantes em plena pandemia do coronavírus não deve ser óbice para que o governador e a sua vice respondam pelos seus graves atos. Na realidade, o senhor Carlos Moisés da Silva e a senhora Daniela Rainer são hoje o maior obstáculo para que Santa Catarina possa superar as dificuldades impostas pelo vírus. Ainda que se vanglorie o governador do Estado de Santa Catarina de ter decretado medidas restritivas logo do que foi registrado o primeiro caso de transmissão comunitária no Estado. Deputado Kennedy, esta presidência prorroga a presente sessão por mais 1 hora. Obrigado, senhor presidente. As restrições que inevitavelmente impactaram o comércio e a economia catarinense tinham por principal objetivo reduzir a curva de contágio para que o sistema de saúde pudesse se preparar para atender a demanda que viria. O que se viu durante o período de lockdown, no entanto, foi a compra de respiradores fantasmas e fraude na licitação do Hospital de Campanha. Enquanto padecia a população, dedicaram-se os intocáveis à perdição. Foi necessária a propositura de ação civil pública pelo Ministério Público de Santa Catarina e o deferimento da medida liminar pelo Poder Judiciário para o governo de Santa Catarina a assumir
o seu necessário protagonismo nas ações de combate à pandemia e deixar de terceirizar, entre aspas, a responsabilidade aos municípios catarinenses. Este ilustre parlamento catarinense não há de ter dúvida. O afastamento do senhor Carlos Moisés e da senhora Daniela Rainer do governo é medida imperiosa para que Santa Catarina possa, enfim, combater de forma eficiente a pandemia que nos assola. O mal foi feito e o perdão demanda recomeço, mediante a justa e exemplar sanção daqueles que ousaram atacar o honrado Estado de Santa Catarina, para que nunca mais façam. Pela força do direito e pela força da razão, este é o manifesto do povo catarinense que, unido, o troco esmagará, ou o trono esmagará. Sexto, pedidos, requerimentos e provas a serem produzidas. Ante o exposto, com no máximo acatamento e respeito, suplicam os denunciantes pelo recebimento da presente representação devidamente fundamentada e acompanhada dos documentos pertinentes em face do governador do Estado de Santa Catarina, senhor Carlos Moisés da Silva, e da vice-governadora do Estado de Santa Catarina, senhora Daniela Cristina Rainer Koser, ante a prática de crimes de responsabilidade, a fim de que seja decretada a perda dos seus cargos, bem como a inabilitação para o exercício de função pública. Na sequência, requerem-se digne Vossa Excelência de encaminhar exemplar ao governador do Estado e à vice-governadora para que prestem informações dentro do prazo de 15 dias e dentro do mesmo prazo determine a criação de uma comissão especial constituída de 9 membros da Assembleia Legislativa com observância na proporcionalidade partidária para emitir parecer sobre a representação e as informações forte no parágrafo 1º do artigo 342 do regimento interno dessa Casa. Malgrado instruído com exuberante arcabouço probatório, cuja juntada hora se pleiteia, por zelo, acaso assim se entenda, requer-se ainda que seja possibilitada a mais ampla produção de provas, inclusive mediante a obtenção de provas emprestada à CPI, número RQC 02.0/2020, CPI dos respiradores, em curso presente nesta Casa. Inquérito em trâmite ao Superior Tribunal de Justiça, Operação Oxigênio, inquérito 501-0352, dígito 88.20.8.24.0000 e pedidos de prisão, números 504-0138, dígito 11.2020.8.24.0023 e 503-6517, dígito 06.2020.8.24.0023 e em trâmite a douta Vara Criminal da Região Metropolitana da Comarca de Florianópolis, habeas corpus 501.59.20.85.2020.8.24.000 e conexos impetrados pelo perante o E-Tribunal de Justiça de Santa Catarina, procedimento RLI 20/00050.497 e do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, TCE/SC, progresso da E-Corregedoria Geral do Estado de Santa Catarina, CGE/SC, e demais procedimentos judiciais, extrajudiciais existentes supervenientes, de qualquer modo, aptos a impactar na elucidação dos temas nessa requerida como prova documental, oficializando o ilustre Tribunal de Contas, Corregedoria Geral do Estado e prova testemunhal. Nestes termos, pedem deferimento, Florianópolis, Santa Catarina, 10 de agosto de 2020, Hélio César Bairros, Beatriz Campos Kowalski, Bruno de Oliveira Carreirão, Marcelo Batista de Souza, José Marciel Nais, Anselmo Cerelo, Nilton Silva Pacheco, Ivo Borchar, Carlos Alberto Vieira, Gabriele Beckschauer Rodrigues, Fernando de Melo Viana, Adalto Beckhauser, Leonardo Bochar,
Josué Ledra Leite, Dulciane B. Bolchar e Felipe Henrique Brolese. Senhor presidente, com a ajuda dos demais deputados, foram lidas as 98 páginas da inicial do pedido de impeachment do senhor Carlos Moisés da Silva e da senhora Daniela Rainer, como cargo de vice-governadora. Boa tarde a todos e a todas. Esta presidência agradece a leitura da peça proferida pelos senhores deputados Laércio Schuster, Fabiano da Luz e deputado Kennedy Nunes. Processo número 6919 de 2020, interessados: Hélio César Bairros, Bruno de Oliveira Carreirão, Beatriz Campos Kowalski, Marcelo Batista de Souza, Carlos Alberto Vieira, Fernando de Melo Viana, Leonardo Borchardt, Dulciane Becauser Borchardt, Anselmo Cerelo, Ivo Borchardt, Gabriele Becauser Rodrigues, Adalto Becauser, Josué Ledra Leite, Felipe Henrique Brolese, Sérgio Cunha Cardoso e Nelson Lucera Filho. Assunto: denúncia imputando ao governador do Estado e à vice-governadora a prática de condutas comissivas e omissivas qualificadas como crime de responsabilidade nos termos da Lei 1079 de 1950. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Júlio César Garcia, com fundamento nas disposições contidas no artigo 40, inciso 20, combinado com o artigo 73 da Constituição do Estado de Santa Catarina, na Lei Federal 1079 de 1950, bem como no artigo 342 e seguintes do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, tendo presente o pedido de impeachment contra o excelentíssimo governador do Estado de Santa Catarina e a excelentíssima vice-governadora do Estado, governadora em exercício, apresentados por Hélio César Bairros, Bruno de Oliveira Carreirão, Beatriz Campos Kowalski, Marcelo Batista de Souza, Carlos Alberto Vieira, Fernando de Melo Viana, Leonardo Borchardt, Dulciane Becauser Borchardt, Anselmo Cerelo, Ivo Borchardt, Gabriele Becauser Rodrigues, Adalto Becauser, Josué Ledra Leite, Felipe Henrique Brolese, Sérgio Cunha Cardoso e Nelson Lucera Filho, abro parênteses, doravante denominados denunciantes, fecho parênteses, formaliza suas razões de convencimento para, ao final, decidir a saber. Relatório. Trata-se de pedido de abertura de processo de impeachment, protocolado pelos denunciantes, buscando a imputação de crime de responsabilidade ao excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, e a excelentíssima senhora vice-governadora Daniela Cristina Rainer Quelzer, a fim de que seja decretada a perda de seus cargos, bem como a inabilitação para o exercício da função pública. Alegam os denunciantes que os denunciados praticaram vários crimes de responsabilidade, doravante sintetizados. A linha primeira: irregularidades no processo de aquisição de 200 respiradores fantasmas, efetuando sem a exigência de garantias à administração pública. Os denunciantes imputam ao governador do Estado a anuência e planejamento do pagamento antecipado do importe de R$ 33 milhões à empresa Veigamed, mesmo ciente do risco de fraude representada pela tal conduta, artigo 11, inciso 1º, da Lei 1079 de 1950, quando ordenou despesas não autorizadas por lei e sem observância das prescrições cabíveis.
Inciso 2º, depoimento falso prestado pelo governador do Estado à Comissão Parlamentar de Inquérito desta Casa Legislativa, abro parênteses, CPI dos respiradores, fecho parênteses. Alegam os denunciantes ter o governador mentido acerca do momento em que tomou conhecimento do pagamento antecipado dos 33 milhões de reais à Veigamed e que teria anuído com a concretização do dispêndio. Inciso 3º, destinação de crédito extraordinário de 100 milhões de reais para o combate à Covid-19, com simultâneo lançamento de edital viciado para a instalação e operação de hospital de campanha em Itajaí, Santa Catarina. A imputação da prática de ordenação de despesas não autorizadas por lei, sem observância dos requisitos legais, visando a contratação da empresa Hospital Mahatma Gandhi, mediante processo de dispensa de licitação, concluído em tempo recorde, sem possibilitar a participação de outros interessados. Houve, a teor da denúncia, desconsideração de graves falhas apresentadas na proposta vitoriosa, com a desclassificação dos demais proponentes para benefício da empresa contratada. Artigo 11, inciso 1, da Lei nº 1079 de 1950. Inciso 4º, omissão do governador no tocante à responsabilidade do ex-secretário da Casa Civil e do ex-secretário da Saúde, tendo sido a ambos delegada a voluntariedade de sua eventual exoneração, não obstante a ocorrência de delitos funcionais e prática de atos contraditórios à Constituição. Artigo 9º, inciso 3º da Lei nº 1079 de 1950. 5º, ordenação de despesas não autorizadas por lei ou sem observância das prescrições legais, artigo 5º, inciso 1º da Lei 1079 de 1950, realizadas pelo governador do Estado e pela vice-governadora, em relação ao sigiloso e ilegal empenho de verba aos procuradores do Estado. 6º, retirada e motivada pelo governador do Estado do projeto da reforma da Previdência, incidindo em grave ofensa ao processo legislativo e ao princípio da separação dos poderes, configurando impedimento por qualquer modo ao funcionamento de qualquer de suas câmaras. Artigo 6º, inciso 1º da Lei 1079 de 1950, e a requisição de forma contrária à disposição expressa na Constituição, artigo 9º, inciso 4º da Lei 1079 de 1950, em relação à vice-governadora. Primeiro, negligenciou a conservação do patrimônio, ao omitir-se criminosamente frente às suas responsabilidades ao Poder Executivo, deixando de fiscalizar o processo que culminou com a compra de 200 respiradores fantasmas pelo Estado de Santa Catarina e de punir os responsáveis pela contratação do Hospital Campanha, artigo 11, inciso 1º e 5º da Lei 1079 de 1950, nos termos do artigo 3º, incisos 2º e 3º da Lei Complementar número 4 de 1975. 2, ou seja, segundo, omitiu-se perante a ilegal verba de equivalência paga aos procuradores do Estado, negligenciando a arrecadação das rendas, impostos e taxas, bem como a conservação do patrimônio, inclusive durante o mês de janeiro de 2020, quando em exercício da posição de governador, artigo 11, inciso 5º da Lei 1079 de 1950, nos termos do artigo 3º, incisos 2º e 3º da Lei Complementar 4 de 1915, e nos meses subsequentes, como vice-governadora, defendeu-se do processo de impeachment 73 de 2020, quando, ao defender o pagamento, encampou a ilegalidade do ato. 3, inércia quanto à retirada da proposta da reforma da Previdência e as investidas contra o 10º, que importaram em flagrante quebra da separação de poderes e afronta ao Legislativo e ao Judiciário, incorrendo em negligência da arrecadação das rendas, impostos e taxas, artigo 11,
Inciso 5º da Lei 1079 de 1950. Oposição direta ao livre exercício do Poder Judiciário e aos efeitos dos seus atos, mandados ou sentenças, artigo 6º, inciso 5º da Lei 1079 de 1950, e nos termos do artigo 3º, inciso 2º e 3º da Lei Complementar número 4 de 1975. É o relatório passo a decidir. 2. Da decisão. 2.1. Legitimidade passiva. O impeachment é a medida que tem por fim último obstar, afastar, impedir que a pessoa investida de função pública continue a exercê-la. Juntamente às disposições constitucionais, a Lei nº 1079 de 1950 é o diploma legal que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento. Abro parênteses, Constituição Federal, artigo 22, inciso 1º, combinado com o artigo 85, parágrafo único, fecho parênteses. Já o regimento interno da Assembleia Legislativa trata do processo de crime de responsabilidade quanto ao aspecto formal em seu artigo 342. Analisando-se o cumprimento das formalidades extrínsecas relativas à documentação encaminhada, constata-se o implemento das exigências, uma vez que os denunciantes demonstraram estar em gozo dos seus direitos políticos. A peça inaugural foi ofertada em duplicata, rubricada em todas as folhas e assinada com firma reconhecida pelos signatários. A par dos requisitos formais explicitados, para prosseguimento do processo de impedimento, faz-se necessário seja verificada a idoneidade da denúncia com necessária justa causa para seu conhecimento com indícios de autoria e de materialidade. Portanto, simultaneamente à análise dos requisitos meramente formais ao conhecimento da representação, é necessário averiguar se houve o atendimento dos requisitos aptos ao recebimento da denúncia. De fato, no tocante aos requisitos materiais, verifica-se que o arcabouço documental e narrativo demonstra a existência de elementos para atestar sua idoneidade e suportar a continuidade do procedimento de impedimento. Os indícios da autoria dos delitos estão narrados pelos denunciantes na exordial, seja em relação ao governador, seja no tocante à vice-governadora, de forma individualizada. No tocante à vice-governadora, cumpre realizar uma observação acerca de sua legitimidade para figurar no polo do presente processo. As condutas que lhe são imputadas se sucederam enquanto esta era, ora governadora em exercício, ora vice-governadora. Em que pese atualmente como vice-governadora, esta era a época da ocorrência de parcela dos fatos apresentados, abro parênteses, majoração da remuneração dos procuradores da PGE, fecho parênteses, e cuja autoria e materialidade se apresentam governadora do Estado, de 6 a 20 de janeiro de 2020, governou o Estado de Santa Catarina com todas as prerrogativas, direitos e deveres inerentes a tão honorífica função. Assim, em uma análise preliminar, se o crime é de responsabilidade ou é pela responsabilidade das condutas comissivas e omissivas executadas no exercício do governo. Assim, quanto à vice-governadora, caso as condutas que lhe são atribuídas tenham ocorrido durante seu exercício no cargo de governadora do Estado, fica confirmada sua legitimidade para responder ao presente processo, a teor do artigo 40, inciso 20 da Constituição Estadual. Entender de maneira diversa seria atentar contra o primado da isonomia em relação às condutas omissivas igualmente praticadas pelo governador do Estado. Prima facie, inexistem diferenças entre condutas omissivas praticadas governadora do Estado de Santa Catarina no período entabulado entre 15 e 20 de janeiro de 2020, quando esteve no exercício do cargo com todas as suas atribuições
e responsabilidades e as condutas omissivas praticadas pelo governador do Estado, enquanto no exercício do cargo, qual seja antes de 6/1 de 2020 e após o seu retorno, 20 de janeiro de 2020. Pensar de maneira diferente seria coadunar com odioso tratamento diferenciado, em franco desacordo com os princípios da Constituição Federal. Ademais, a Constituição Estadual não explicita nenhuma ressalva objetiva quanto ao tempo mínimo de permanência do agente político no cargo de governador, como condição balizadora para que este possa vir responder pelo crime de responsabilidade. Ao contrário, a responsabilidade incita ao cargo não obstante o tempo de permanência nele. Afinal, se o que se pretende apurar é a suposta prática de crime de responsabilidade executados por ação ou omissão dos denunciados, enquanto governador ou governadora do Estado, há de se perquirir a legalidade de sua conduta frente à Lei 1079 de 1950, enquanto governadores do Estado. Sob este prisma, entendo que as condutas omissivas praticadas pela governadora do Estado, enquanto esteve no exercício do cargo, atrai a incidência do artigo 40, inciso 20 da Constituição Estadual, especialmente na parte em que prevê a apuração de crime de responsabilidade praticado por governador do Estado, pois este era irremediavelmente o cargo que detinha à época e assim assinava seus atos e ofícios como governadora do Estado de Santa Catarina. Quanto aos outros crimes de responsabilidade, igualmente atribuo à vice-governadora, abro parênteses, por omissão, fecho parênteses, entende-se possível e regular sua legitimidade passiva como vice, inexistindo, a priori, afronta constitucional em vértice. Os crimes de responsabilidade têm sua previsão no artigo 85 da Constituição Federal de 1988, nos incisos 1º a 7º. Nos termos do parágrafo único deste dispositivo, esses crimes serão definidos em lei especial, que estabelecerá as normas de processo e julgamento. A Lei Federal número 1079 de 1950, publicada sob a égide da Constituição Federal de 1946, é a única que dispõe sobre os crimes de responsabilidade, sendo, portanto, a balizadora do rito e dos procedimentos adotados e que deve guiar a presidência desta Casa para a condução do processo instaurado. A Constituição Federal, em seus artigos 51, inciso 1º e 52, inciso 1º, no âmago de competência do Poder Constituinte Originário, dispôs sobre os órgãos competentes para processamento e julgamento do crime de responsabilidade, bem como aqueles passíveis de inserção no rol dos legitimados passivos, quais sejam. Artigo 51, compete privativamente à Câmara dos Deputados, inciso 1º, autorizar, por 2/3 dos seus membros, a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e os seus ministros de Estado. Artigo 52. Compete privativamente ao Senado Federal, inciso 1º, processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexo com aqueles. A Constituição Federal de 1988, dentro de sua competência originária, definiu os sujeitos passivos de enfrentamento de processo por crime de responsabilidade no âmbito do Poder Executivo Federal, presidente e vice-presidente. A Constituição Estadual coube idêntica competência, sendo assim definido em seu artigo 40, inciso 20. Artigo 40 é de competência exclusiva da Assembleia Legislativa, inciso 20,
processar o governador e o vice-governador do Estado nos crimes de responsabilidade, bem como os secretários de Estado nos crimes da mesma natureza, conexo com aqueles. Abro parênteses, a DIN número 1628 declara a inconstitucionalidade da expressão taxada. Fecho parênteses. Vê-se que a redação da Constituição Estadual, até por força do princípio da simetria, reproduz os legitimados passíveis de sofrerem a incursão, como denunciados em um processo por crime de responsabilidade. A definição constitucional dos sujeitos passivos do crime de responsabilidade, seja na Carta Constitucional Federal ou Estadual, em momento algum conflita com o parágrafo único do artigo 85 da Constituição Federal de 1988, cuja delegação à lei federal compreende somente a definição dos crimes e as normas do processamento e julgamento. Artigo 85, parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial, que estabelecerá as normas de processo e julgamento. Assim, delimitadas as matérias afetas à regulação pela Lei 1079 de 1950, o fato de esta não trazer em seus artigos 14 e 75 a figura do vice como sujeito passivo do crime de responsabilidade, respectivamente, no âmbito do Poder Executivo Federal e Estadual, não retira a legitimidade do constituinte originário em assim dispor, notadamente porque incita ao regime republicano e democrático a possibilidade de responsabilização dos mandatários máximos do Estado, representados na figura do governador e de seu vice. Até porque não se deve olvidar que a Lei dos Crimes de Responsabilidade, abro parênteses, Lei número 1079 de 1950, fecho parênteses, é anterior à promulgação da Constituição de 1988. É justamente por lhe preceder, a Lei número 1079 de 50 tem seu fundamento de validade na Constituição Federal de 1946, que, em seus artigos 62, inciso 1º e 88, restringia a figura exclusiva do presidente, como chefe do Poder Executivo Federal, a possibilidade de ser julgado e processado pelos crimes de responsabilidade. À época da aprovação da lei, sequer existia o cargo de vice-governador, vide artigo 139 da Constituição Federal de 1946. Abro aspas, artigo 139, são também inelegíveis. Inciso 2º, para governador, a linha A, em cada estado, o governador que haja exercido o cargo por qualquer tempo no período imediatamente anterior ou quem lhe haja sucedido, ou, dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, o tenha substituído, e o interventor federal, nomeado na forma do artigo 12, que tenha exercido as funções por qualquer tempo no período governamental imediatamente anterior. Fecho aspas. A Constituição Estadual de Santa Catarina, de 1947, assim dispunha em seus artigos 40 e 41, abro aspas, artigo 40, o Poder Executivo é exercido pelo governador do Estado, artigo 41, em caso de impedimento ou vaga do governador, serão sucessivamente chamados ao exercício do cargo o presidente da Assembleia Legislativa e o presidente do Tribunal de Justiça do Estado. O substituto assumirá o cargo dentro de 48 horas da verificação da vaga ou impedimento. Fecho aspas. Assim, não há como suscitar a ausência de previsão de vice-governador nas disposições da Lei nº 1079 de 1950, se essa função pública, ou mesmo este cargo, não existia à época. O Constituinte originário em 1988, que não está limitado pela ordem jurídica anterior e tampouco restringe sua atuação pelos direitos anteriores positivados, externalizou de forma inflexível sua vontade de assegurar a responsabilidade de ambos os sujeitos do cargo mais relevante da administração pública. Assim, previu a figura do presidente da República e de seu vice como passíveis de responderem pelos crimes de responsabilidade
dispositivo reproduzido no artigo 40, inciso 20 da Constituição Estadual, que trouxe o governador do Estado e seu vice como agentes públicos sujeitos ao mesmo incursionamento. Feitas tais rápidas observações, confirma-se a legitimidade da vice-governadora, abro parênteses, governadora do Estado em exercício, fecho parênteses, para figurar no rol dos sujeitos passivos deste processo de impeachment, seja na qualidade de governadora em exercício, ainda que originalmente seu cargo seja de vice, cuja responsabilidade em nenhum momento restou afastada pelo poder constituinte originário estadual, vida inclusive redação do artigo 67 da Constituição Estadual. Até porque, se assim fosse, é como se o Constituinte desse uma carta em branco ao vice do Poder Executivo, abro parênteses, seja ele vice-presidente ou vice-governador, fecho parênteses. Qualquer ato por ele desempenhado durante a interinidade ou exercício do cargo de presidente ou governador não seria passível de responsabilização frente à Lei 1079 de 50. Não me parece que o Constituinte originário anuiria com tamanha impunidade frente aos princípios que regem a Carta Republicana. Em assim sendo, estar-se-ia chancelando a prática de ato de governo que, embora enquadráveis na lei do impeachment, não seriam passíveis de responsabilização, porquanto feitos sob o comando do vice, abro parênteses, governador ou presidente, fecho parênteses, enquanto governador do Estado em exercício, pela licença do chefe máximo do Poder Executivo. Confirmada a legitimidade da vice-governadora para figurar no polo passivo deste processo de impeachment, passo a analisar os fatos objeto da denúncia, bem como a autoria e subsunção das condutas às previsões da Lei 1079 de 1950. 2.2. Condutas atribuídas ao governador do Estado, subsunção à Lei número 1079 de 1950. 2.2.1. Conduta. Compra de 200 respiradores por 33 milhões de reais, com pagamento antecipado e sem a exigência de garantias. Tipicidade, ordenar despesas não autorizadas por lei ou sem observância das prescrições legais. Fundamento legal, artigo 11, item 1 da Lei Federal número 1079 de 1950. De acordo com as informações ofertadas pela Operação Oxigênio, da comunhão de esforços entre o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, Tribunal de Contas do Estado e Polícia Civil, bem como na CPI dos respiradores, recentemente finalizada no âmbito da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a denúncia imputa ao governador do Estado participação ativa durante todo o processo de aquisição dos respiradores. Quanto à aquisição dos respiradores, pelo que chamam de rede de corrupção no coração do Poder Executivo, afirmam que o governador do Estado, Carlos Moisés da Silva, teve participação ativa durante o processo de compra, sendo ele responsável pelo imenso dano causado ao erário, sobretudo porque não se tratava de uma compra qualquer, mas sim da compra de equipamentos hospitalares fundamental para o combate ao coronavírus. Tratava-se, portanto, da compra mais importante do ano e, provavelmente, do mandato do governador. Em seguida, citam fatos que, dizem, demonstram a saciedade e, de forma interligada, o conhecimento e participação ativa do governador na aquisição dos respiradores, bem como no pagamento de vultosa quantia em desfalque dos cofres públicos catarinenses. Conforme fatos narrados, no dia 31/3 de 2020, o governador submeteu à Assembleia projeto de lei que visava autorizar compra mediante pagamento antecipado, abro parênteses, processo administrativo 3404/2020, fecho parênteses, algo por si só
já excepcional no âmbito da administração pública. O encaminhamento do referido PL denotaria, segundo os denunciantes, uma ciência prévia por parte do governador acerca do processo e da forma de contratação da empresa fornecedora, bem como da irregularidade da forma de pagamento convencionada, abro parênteses, antecipada, fecho parênteses. Vide mensagem assinada pelo governador para solicitar regime de urgência na tramitação do projeto, abro aspas. Nos termos do artigo 50 da Constituição do Estado, submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado da exposição de motivos da Secretaria de Estado da Administração, o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a antecipar parcial ou totalmente os pagamentos nas contratações de bens, serviços, locação de imóveis e de equipamentos e execução de obras necessárias à efetivação de medidas de mitigação dos impactos sociais e econômicos provocados pela pandemia do coronavírus. Fecho aspas. Devido à relevância e premência da matéria, solicito aos nobres senhores deputados, amparado no artigo 53 da Constituição do Estado, regime de urgência na tramitação do presente projeto de lei nesta augusta Casa Legislativa. Fecho aspas. O encaminhamento do projeto de lei à Assembleia Legislativa significa a intenção de regularizar por ato legal, o pagamento antecipado dos respiratórios, ato administrativo sabidamente viciado. Todavia, no mesmo dia em que apresentado, o projeto de lei foi retirado de pauta, o que teria ocorrido, segundo os denunciantes, pelo temor do governador em não ver referida matéria aprovada, quando então restaria firmada a ilegalidade perpetrada no ato do pagamento, efetuado de forma antecipada. Abro parênteses, documento 3, fecho parênteses. Os denunciantes mencionam, como fundamento de suas convicções, o depoimento prestado à Força-Tarefa do Ministério Público de Santa Catarina pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, no qual este afirma que alertou pessoalmente o governador Carlos Moisés da Silva, em conversa telefônica, a respeito das condições necessárias para a realização do pagamento antecipado. Abro parênteses, documento 4, fecho parênteses. Segue trecho do depoimento. Abro aspas. É uma outra pergunta que veio também, era com relação ao pagamento antecipado, não só dos respiradores, mas também dos respiradores, mas também de todos os equipamentos envolvidos, máscaras, EPIs, enfim. É o que nos colocamos para ele o que nós colocamos para ele é que o pagamento antecipado, via de regra, ele não era possível, mas como nós vivíamos uma situação de excepcionalidade e em situações excepcionais era possível que esses pagamentos eles ocorressem, mas como nós vivíamos uma situação de excepcionalidade e em situações excepcionais, era possível que esses pagamentos eles ocorressem. Mas era preciso para isso que aqueles pagamentos se cercassem de uma série de garantias, solidez da empresa, se possível colocar um garante no meio do processo. E ele entendeu e eu coloquei muito claramente para ele. Se hoje a gente está vivenciando a dificuldade de ter o equipamento, pior vai ser se fizermos o pagamento antecipado e a gente ficar sem o equipamento e sem o dinheiro. Seria o pior dos mundos. E eu coloquei à disposição o Tribunal de Contas para que a gente emitisse um parecer técnico, que ele nos formalizasse isso daí e nós emitiríamos um parecer técnico dizendo que em que condições e em que circunstâncias seria possível fazer o pagamento antecipado. Isso foi uma conversa que nós tivemos ali final de março. Dias depois, o governador também me ligou com essa preocupação dos pagamentos antecipados.
eu falei a mesma coisa que eu falei para o secretário, eu falei para o governador, que nos colocamos à disposição para que pudéssemos emitir um parecer técnico que pudesse resguardar o executivo desses pagamentos antecipados, mas desde que fosse feito com segurança e com as garantias que nós entendíamos que era necessária a fim de resguardar o erário e não expor o poder público a uma situação de completa desvantagem. Você paga antecipado para quem não tem garantia e depois você corre o risco de ficar sem o equipamento e sem o dinheiro. Fecho aspas. Quanto a tal fato, e lastreados no depoimento citado, os denunciantes citam em que, 2 de abril de 2020, o governador encaminhou o ofício Gabinete do Governador 60/2020 ao Tribunal de Contas do Estado, questionando acerca da viabilidade de compras realizadas pelo Estado mediante antecipação do pagamento. Naquela data, entretanto, os pagamentos para a empresa Veigamed já haviam ocorrido. As notas de empenho foram emitidas no dia 31 de março de 2020 e 1º de abril de 2020. A liquidação da despesa foi realizada em 1º de abril de 2020 e o pagamento confirmado na conta da Veigamed em 2 de abril de 2020. Situação que revela que o ofício enviado pelo governador foi pro forma, despido de um real interesse na obtenção de uma resposta junto ao Tribunal de Contas. Assim, eventual negativa do Tribunal de Contas, orientando pelo não pagamento de forma antecipada, ou mesmo uma recomendação para que fossem exigidas garantias, sequer poderiam ser acatadas pelo Estado. Eis que este já havia concluído o processo de aquisição dos respiradores, à revelia da adoção de quaisquer cautelas ou orientações pelos órgãos de controle. Abro parênteses, documentos 5 e 7, fecho parênteses. É, de fato, uma situação a ser questionada. Qual a intenção na realização de uma consulta formal ao Tribunal de Contas acerca da legalidade de um pagamento quando este já havia sido realizado? Para os denunciantes, abro aspas, o governador Carlos Moisés não tinha interesse na resposta à consulta formulada ao Tribunal de Contas. O governador não queria saber quais eram as garantias necessárias para o pagamento antecipado, porque sabia que a empresa não poderia fornecê-las. Seu único intuito era dar a impressão de ter sido diligente para tentar dar contornos de legalidade ao seu ato, que sabia ser ilegal. Fecho aspas. Conclusão esta que, em um primeiro momento, me parece crível frente à sucessão de fatos narrada, notadamente quando se relembra que o governador é graduado em Direito, mestre em Direito Constitucional, já foi professor de Direito Administrativo e Constitucional, não havendo a possibilidade de se cogitar que não soube da ilicitude de sua conduta. Assim, com base no ofício remetido ao Tribunal de Contas, abro parênteses, datado de 2 de abril de 2020, fecho parênteses, e no depoimento de seu presidente, abro parênteses, que relata ter sido uma conversa com o governador no final de março de 2020, fecho parênteses, afirmam os denunciantes que o governador faltou com a verdade à CPI dos respiradores, quando afirmou que somente ficou sabendo do pagamento antecipado em 22 de abril de 2020, haja vista que os dados, documentos e informações citados apontam para a data muito anterior. Abro parênteses, documento 6, fecho parênteses. Junto a informações e documentos que demonstram, com fortes indícios, a irregularidade/ilegalidade do processo licitatório cujo objeto era a compra de 200 respiradores, pelo valor de R$ 33 milhões, em que a empresa vencedora foi a Veigamed, apontam a ilicitude como fraudulenta aos cofres públicos, documentos 10, 11, 12 e 13, citando irregularidades tanto no CNPJ da empresa, no seu objeto social e sorrateiramente por uma empresa de fachada.
A aquisição dos respiradores ainda deu-se sem ter sequer sido realizado um contrato administrativo, em desacordo abissal com o artigo 62 da Lei de Licitações. Quanto ao prejuízo causado, informa que, dos R$ 33 milhões pagos antecipadamente, 11 milhões foram recuperados, devido à forte atuação dos órgãos de controle e investigação. Item 2.2.2, conduta tipicidade. Prestar informações falsas à Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, fundamento legal, artigo 47, parágrafo 4º da Constituição do Estado de Santa Catarina, em informar os denunciantes que logo após os fatos, abro parênteses, compra de 200 respiradores com pagamento antecipado e sem exigência de garantias, fecho parênteses, terem se tornado público em 28 de 4 de 2020, em reportagem do The Intercept Brasil, o governador fez uma live no dia seguinte, 29 de abril de 2020, em que afirmou, tão logo tomei conhecimento no dia de ontem dos fatos narrados. Por outro lado, em resposta encaminhada à CPI dos respiradores, o governador afirmou ter tomado conhecimento da compra com pagamento antecipado no dia 22 de abril de 2020, documento 14. Ainda no dia 31 de março de 2020, o governador submeteu o projeto de lei ao Parlamento, visando autorizar o Poder Executivo a antecipar pagamentos nas contratações de equipamentos necessários à efetivação de medida de enfrentamento ao Covid-19, conforme mensagem número 414, assinada digitalmente, documento 3. Também no dia 2 de abril de 2020, o governador encaminhou consulta ao Tribunal de Contas, questionando acerca da viabilidade de realização de compras com pagamento antecipado, sendo que, dias antes da consulta formalizada, o governador já havia conversado com o presidente do Tribunal de Contas a este respeito, conforme depoimento prestado por este ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Há de se concluir, no caso, que o governador já sabia do pagamento antecipado para a compra dos respiradores muito antes de 22 de abril de 2020, conforme informou a CPI dos respiradores, faltando-lhe com a verdade e que tal ato representa crime de responsabilidade configurado por previsão expressa na Constituição Federal. Item 2.2.3, conduta, contratação iniciada e concluída em um único dia para a instalação e operação de hospital de campanha para o município de Itajaí, no valor de R$ 100 milhões. Tipicidade, ordenar despesas não autorizadas por lei ou sem observância das prescrições legais. Fundamento legal, artigo 11, item 1 da Lei Federal 1079 de 1950. Afirmam os denunciantes que o processo SDC 1262/2020 e o edital de cotação de preços emergencial número 1 DC de 2020, de 8 de 4 de 2020, oriundo do gabinete do governador, cujo objeto era a instalação e operação do Hospital Campanha para o município de Itajaí, possuíam uma série de irregularidades, dentre as quais, a linha A, prazo reduzido para apresentação de propostas, abro parênteses, das 11h38 do dia 8 de abril de 2020 até as 15 horas de 9 de abril de 2020, fecho parênteses. A linha B, coincidência de valores entre o orçamento estimado pelo Estado e a proposta vencedora. A linha C, recorde de celeridade na conclusão do feito, eis que em menos de um dia e meia, a administração lançou o edital, analisou as propostas e assinou a contratação. Mencionam que as irregularidades foram objeto de análise pelo deputado Milton Obros, presidente da Comissão de Proteção Civil da ALESC, que oficiou ao presidente do Tribunal de Contas solicitando auditoria. Em resposta, teria o Tribunal de Contas concluído pela existência de ilegalidade e viciar o edital e a respectiva contratação. Alertam os denunciantes que as irregularidades eram de conhecimento do governador, porquanto era parte, autoridade coatora, no mandado de segurança que motivou a reanálise das propostas. Assim, não lhe caberia alegar desconhecimento ou afastamento dos fatos narrados. Da mesma forma, a instalação do hospital de campanha só foi suspensa pela
Dúplice intervenção do Poder Judiciário, quando suspendeu a contratação. Item 2.2.4, conduta. O governador não adotou quaisquer procedimentos administrativos visando apurar as suspeitas que envolviam as condutas dos ex-secretários Elton Zeferino e Douglas Borba. Tipicidade: não tornar efetiva a responsabilidade dos seus subordinados quando manifesta em delitos funcionais ou na prática de atos contrários à Constituição. Fundamento legal, artigo 9º, inciso 3º, artigo 9º, a linha 3 da Lei Federal número 1079 de 50. Alegam os denunciantes que Elton Zeferino admitiu ter autorizado a compra de respiradores que sabia fantasiosa por 33 milhões e que Douglas Borba intercedeu pela transação, sendo que suas condutas não só foram toleradas pelo governador, como publicamente chanceladas. O pedido de exoneração de Elton Zeferino ocorreu 30 de abril de 2020. Em nota oficial, o governo assim se manifestou. Abro aspas. O governo agradece os serviços prestados pelo secretário em prol das políticas públicas dos catarinenses, ao tempo que reconhece as conquistas e avanços da pasta sob seu comando, fecho aspas, documento, folhas 19 e 20. Já Douglas Borba requereu sua exoneração da Casa Civil em 9 de maio de 2020, agradecendo aos colegas de secretaria e a confiança do governador, em que pese tenha deixado o governo, vários servidores por si indicados se mantêm nos cargos, documento 21 e 22. Diante dos fatos, a denúncia afirma que deixou o governador de tornar efetiva a responsabilidade dos seus subordinados quando manifesta em delitos funcionais ou na prática de atos contrários à Constituição. Item 2.2.5, conduta. O governador concordou com a tramitação sigilosa de procedimento administrativo, cujo objeto era o pagamento de verbas complementares decorrentes de suposta equiparação salarial entre os procuradores do Estado e os procuradores da Alesc, resultando assim no aumento da remuneração daqueles sem previsão legal. Tipicidade: expedir ordens ou fazer requisições de forma contrária à disposição expressa na Constituição. Fundamento legal, artigo 9º, inciso 4º da Lei Federal 1079 de 1950. Citam os denunciantes a existência de irregularidades e excepcionalidade que permearam a concessão de aumento aos procuradores da Procuradoria-Geral do Estado de forma administrativa. Mencionam tanto a forma sigilosa com qual tal processo foi instaurado sem possibilidade de acesso a terceiros, o que auxiliaria aos propósitos de inibir eventual fiscalização. O sigilo atribuído ao processo administrativo e a celeridade de sua tramitação foram fatores primordiais à concessão do aumento aos procuradores, sem que se fosse promovida a divulgação e publicidade do ato. Protocolado o processo administrativo, PGE, em 2/10/2019, foi autorizada a tramitação pelo governador em 3/10/2019 e, após vários pareceres jurídicos da decisão concessiva, foi proferida em 10/10/2019, com a remessa ao secretário de Administração em 14/10/19, que determinou a inclusão do aumento salarial na folha de pagamento. Assim, em menos de 2 semanas, a majoração da remuneração dos procuradores da PGE, que igualmente for objeto de projeto de lei junto à Assembleia Legislativa de Santa Catarina, restando vetado pelo governador, foi realizada de forma administrativa, sigilosa e extremamente célere. Ao assim proceder, vetando publicamente a majoração, citando para tanto a ausência de recursos e informações quanto ao impacto estimado, ao
e concedendo-a administrativamente sem o amparo da lei e por baixo dos panos, teria o governador, a teor da denúncia realizada, incidido em crime de responsabilidade. 2.3. Condutas atribuídas simultaneamente ao governador e à vice-governadora. 2.3.1. Conduta, governador e a vice-governadora. Esta, enquanto vice e enquanto governadora em exercício, encampar e anunciar em atos omissivos e comissivos com o pagamento da verba de equivalência ante a equiparação ilegal dos procuradores do Estado aos procuradores da Assembleia Legislativa. Tipicidade, ordenar despesas não autorizadas por lei ou sem observância das prescrições legais relativas às mesmas. Fundamento legal, artigo 11, inciso 1º da Lei 1079 de 1950. Citam os denunciantes que mesmo diante da criação de despesas sem lei específica, do questionamento público da legalidade do pagamento, através de paralelo processo de impeachment, o governador e a vice-governadora até hoje sequer recomendaram a anulação dos atos, conforme preconiza a súmula 473 do STF. Afirmo que as conclusões do desembargador Pedro Manuel Abreu, nos autos do processo judicial 901637, dígito 12.1998.8.24.0000, que ordenou a suspensão do pagamento pretérito da suposta verba de equivalência, objeto de pleito judicial dos procuradores da PGE, cujo desiderato foi também seguido pelo Colégio do Pleno do Tribunal de Contas do Estado e, bem assim, pelo recente parecer exarado pela Procuradoria-Geral de Justiça. Bem postos estão os fatos a demonstrar a ilegalidade do ato administrativo realizado pelo governador, que autorizou o pagamento indevido à revelia da lei de, pelo menos, R$ 2.317.090,67 até dezembro de 2019, com repercussão econômica residual ainda não paga até dezembro de 2019, na ordem de R$ 7.116.857,44. De acordo com a denúncia, tal fato resulta na subsunção da conduta do artigo 11, inciso 1º da Lei Federal 1079, de 10 de abril de 1950, 2.3.2, conduta, ataque à separação de poderes, reforma previdenciária retirada sem motivação, ofensa ao processo legislativo e ao respeito à separação dos poderes, impedimento por qualquer modo o funcionamento de qualquer de suas câmaras, tipicidade, expedir ordens ou fazer requisição de forma contrária à disposição expressa na Constituição, fundamento legal, artigo 6º, inciso 1º da Lei Federal 1079 de 50. Alegam os denunciantes que o governador, em ato e sem qualquer motivação, determinou o encerramento da tramitação da forma de regime próprio da Previdência dos servidores estaduais e que o pedido de retirada da proposta de emenda à Constituição e do projeto de lei complementar cedeu exatamente no mesmo dia em que aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa um substitutivo global com inúmeras adequações da proposta originária. Tal conduta afronta o Parlamento naquilo que é sua função constitucional, a de legislar no pleno exercício da representatividade do povo, em ofensa ao artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. Os denunciantes, no mesmo sentido que a tentativa de supressão do 12º pelo Poder Executivo constituiria manifesta afronta à repartição dos poderes. Neste ponto, apontam os denunciantes a responsabilidade específica da vice-governadora, a quem a Lei Complementar Estadual 475 outorga competência tanto no auxílio do governador, artigo 1º, quanto específica para coordenar e planejamento e sistemas do orçamento, artigo 4º, e controle das atividades do governo estadual, artigo 4º, que silenciou e nada propôs. 2.4, condutas atribuídas à vice-governadora. 2.4.1, conduta, fraude. A vice-governadora calou-se e não procedeu com o dever de ofício ao longo dos acontecimentos. Tipicidade, fundamento legal, artigo 11, inciso 1º e 5º da Lei Federal 1079 de 50 e artigo 3º, inciso 2º e 3º da Lei Complementar Estadual 4 de 1975. Partindo dessa premissa que a vice-governadora, além de substituir o governador, possui funções políticas
políticas e administrativas a serem desempenhadas no exercício do mandato eletivo, dispondo, para tanto, de robusta estrutura de pessoal e de bens. Mencionam os denunciantes que, apesar da vice-governadora se manifestar publicamente quando insatisfeita com a ação do governador, como fez no caso do Hospital de Campanha em Itajaí, idêntica conduta não foi praticada em relação à citada fraude na compra dos respiradores. O mesmo se sucedeu em relação ao aumento, sem previsão legal, da remuneração aos procuradores do Estado. Neste caso, houve um primeiro momento, um silêncio por parte da vice-governadora, com posterior encapação dos atos cuja irregularidade e ilegalidade já havia sido detectada pelo Poder Judiciário e pelo Tribunal de Contas do Estado. Afirmam os denunciantes que o silêncio da vice-governadora quanto aos fatos narrados demonstram seu distanciamento expresso do cumprimento das regras atinentes ao orçamento e planejamento, ainda por encampar atos fulminados como ilegais, tanto pelo Poder Judiciário quanto pelo Tribunal de Contas, incidiu na prática das condutas descritas no artigo 11, inciso 1º e 5º da Lei Federal 1079 de 50 e no artigo 3º, inciso 2º e 3º da Lei Complementar Estadual 4 de 1975. 2.4.2, conduta. A vice-governadora não acompanhou, não fiscalizou e tampouco se responsabilizou pela aquisição emergencial de 200 respiradores junto à Vegamed pelo importe de R$ 33 milhões, evidenciado ato de negligência criminosa perante o contribuinte catarinense. Documento 31. Tipicidade: negligenciar a arrecadação das rendas, impostos e taxas, bem como a conservação do patrimônio. Fundamento legal: artigo 11, inciso 5º da Lei Federal 1079 de 50. Para os denunciantes, a vice-governadora é responsável pela supervisão e coordenação do planejamento e do sistema do orçamento, assim como lhe incumbe acompanhar as tarefas de controle das atividades da administração estadual. A revelia de suas obrigações manteve-se inerte, limitando-se a assistir à compra fraudulenta dos ventiladores pulmonares como mera espectadora, quando lhe incumbia ser protagonista, sem apresentar nenhuma objeção ou oposição, em flagrante desacordo com sua missão constitucional. Para os denunciantes, a vice-governadora conhecia sua obrigação de fiscalizar a execução do orçamento, tanto que divulgou que solicitou ao governador o cancelamento do contrato para a construção do hospital de campanha, mas, posteriormente, apagou sua publicação, optando novamente por se omitir. Documento 32, 33 e 34. Portanto, segundo os denunciantes, houve uma omissão intencional e deliberada para a vice-governadora diante das fraudes que lesaram os cofres públicos, o que revela como dolosa a sua conduta de deixar de supervisionar a execução do orçamento e ao não acompanhar as tarefas de controle da administração estadual. 2.4.3, conduta. Omissão quanto ao pagamento da verba de equivalência, majoração da remuneração dos procuradores da PGE enquanto governadora em exercício, tipicidade, negligenciar a arrecadação das rendas, impostos e taxas, bem como a conservação do patrimônio, fundamento legal, artigo 11, inciso 5º da Lei Federal 1079 de 50. A vice-governadora assumiu o exercício do cargo de governadora de 6 de janeiro de 2020 a 20 de janeiro de 2020 e, segundo os denunciantes, manteve o pagamento ilegal da verba de equivalência quando poderia tê-lo interrompido. Dever de fazer cessar, súmula 473 do STF. Reforçam os denunciantes que a ilegalidade dos pagamentos veio a ser escancarada pelos órgãos de controle, Tribunal de Contas, Ministério Público do Trabalho e Ministério Público, e que, até hoje, vice-governadora sequer manifestou-se como contrária ou mesmo recomendou a anulação dos atos, mostrando-se conveniente com a citada irregularidade. Aduz que responsabilizar unicamente o governador por esses fatos é como corolário permitir que a vice-governadora ascenda à posição de governador por consequências de crimes de responsabilidade que ela mesma ignorou. Seria o mesmo que recompensá-la por sua própria torpeza. 2.4.4, conduta, quebra de separação de poderes, negligenciar a arrecadação das rendas, impostos e taxas, bem como a conservação do patrimônio nacional, opor-se diretamente e por fatos ao livre exercício do Poder Judiciário ou obstar, por meios violentos, ao efetivo dos seus atos mandados
ou sentenças. Fundamento legal, artigo 11, inciso 5º, artigo 6º, inciso 5º da Lei Federal 1079 de 1950. O entendimento segue as linhas do que foi apontado ao governador em relação à proposta de emenda à Constituição e lei complementar destinados à alteração das regras previdenciárias. Especificamente, quanto à vice-governadora, alegam os peticionantes que a LCE 4 de 75 impõe responsabilidades ao vice-governador, as quais foram negligenciadas pela denunciada, uma vez que não houve qualquer ato a respeito da estrutura das propostas de alteração legislativa, seja concordando, seja discordando dos projetos de lei. Documentos juntados na denúncia. Quanto à prova da materialidade, os documentos juntados pelos denunciantes, reportagem do The Intercept Brasil, processo Secretaria de Estado da Administração 3404-2020, depoimento do presidente do Tribunal de Contas perante a Força-Tarefa do Ministério Público, processo da Secretaria de Estado da Saúde, número 40501 de 2020, processo Secretaria de Estado da Saúde, número 37070 de 2020, notas de empenho e comprovantes de liquidação e pagamento efetuado à Veigamed, extraídos do portal de transparência, contrato administrativo firmado com a empresa Intelbras, parecer da Comissão da Moralidade Pública da OAB, autos da CPI dos respiradores, processo SDS 1262 de 2020, processo REP 20/00144556 e RLI 20/00050947 do Tribunal de Contas do Estado, nota oficial de agradecimento do secretário Elton Zeferino, processo PGE 4421/2019, proposta de emenda constitucional 13/2019, projeto de lei complementar 335/2019, projeto de lei 894/2019, além de várias reportagens, dão-lhes suporte. A narrativa individualizada de cada conduta, com a consequente tipificação, sendo que a documentação anexa dá guarida à materialidade aos fatos apontados. Quanto às condutas citadas, item 2.2.1, aquisição dos 200 respiradores pelo valor de R$33 milhões, a conduta se amolda ao tipo do artigo 11, item 1, da Lei Federal 1079, de 1950, diante da conduta imputada ao governador do Estado. Os fartos documentos carreados à denúncia igualmente demonstram sua aparente responsabilidade pelo negócio entabulado. Item 2.2.2, prestar informações falsas à CPI. Quanto à conduta citada, em que pese e confirme crime de responsabilidade, sua incursão é junto ao artigo 9, inciso 7º da Lei 1079 de 50, e não do artigo 47 da Constituição Estadual, face à competência delineada pelo artigo 22, inciso 1º e 85, parágrafo único da Constituição Estadual. Assim, viável a admissibilidade do processo por crime de responsabilidade quanto aos fatos narrados. Item 2.2.3, contratação por edital viciado do Hospital Campanha Mahatma Gandhi, cujo processo licitatório demandou pouco mais de 24 horas. Pagamento abortado por inclusiva intervenção do Poder Judiciário, que suspendeu a contratação em prol do resguardo do dinheiro público. A conduta imputada ao governador denota falta de cuidado e zelo com o patrimônio público, atraindo a incursão no artigo 11, item 1 da Lei Federal 1079 de 1950. Item 2.2.4, o governador deixou de adotar procedimentos de investigação visando apurar a responsabilidade dos seus ex-secretários Elton Zeferino e Douglas Borba pelas condutas por ambos cometidas no âmbito da Operação Oxigênio. A omissão do governador, em tal caso, configura crime descrito no artigo 9º, item 3 da Lei Federal 1079 de 1950. Item 2.3.1, concessão de aumento aos procuradores da PGE em processo administrativo célere e sigiloso, cuja tramitação perdurou menos de 2 semanas, desde sua instalação até determinação para o empenho da despesa. Aumento concedido à revelia de processo legal, em desacordo com o atendimento do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e do Tribunal de Contas. Incursão da conduta no artigo 9º, item 4 e artigo 11, item 1 da Lei Federal 1079 de 50, condutas omissivas e comissivas praticadas pelo governador e pela vice-governadora
vice-governadora, enquanto vice e enquanto governadora em exercício. Item 2.3.2 e 2.4.4. Tentativa de supressão do 12º e retirada do projeto da reforma da Previdência. As condutas citadas em que pese possam denotar um excesso na condução do governador enquanto chefe do Poder Executivo e a inércia da vice-governadora não alcançam a conotação atribuída pelos denunciantes, a ponto de deflagrar intervenção nas demais esferas do poder, bem como demandar a imputação por crime de responsabilidade junto à Lei nº 1079 de 1950. Assim, entende-se, neste caso, pela não caracterização do crime de responsabilidade. Item 2.4.1, 2.4.2 e 2.4.3, omissão da vice-governadora quanto aos acontecimentos narrados, especialmente quando a majoração da remuneração dos procuradores da PGE ocorrida enquanto governadora em exercício e enquanto vice-governadora. A essa conduta, cita-se também a omissão deliberada da vice-governadora no tocante à aquisição dos 200 respiradores fantasmas, seja durante o procedimento de aquisição ou após virem à tona as denúncias de fraude imputadas ao governador e aos secretários envolvidos. Conduta em curso no artigo 11, item 1 e item 5 da Lei Federal 1079 de 1950, omissão passível de enquadramento na teoria da cegueira deliberada, haja vista que, enquanto vice-governadora, detinha responsabilidade pela supervisão e coordenação do planejamento e do sistema de orçamento. Decisão. Todas as análises acerca das condutas omissivas e comissivas dos denunciados, frente aos fatos narrados, merecem, doravante, análise exauriente, à exceção daquelas representadas pelos itens 2.3, 2.3.2 e 2.4.4, quais sejam as condutas omissivas e comissivas praticadas pela vice-governadora e pelo governador no que tange à tentativa de supressão do 12º e a retirada de projeto de reforma de Previdência. Sem embargo de eventual irregularidade das manobras realizadas, não há, em primeiro momento, como considerá-las enquadráveis junto à Lei 1079 de 1950, não caracterizando, assim, crime de responsabilidade. Ainda, no que tange à denúncia da ilegalidade do aumento concedido a procuradores da PGE de forma administrativa em processo sigiloso, com tramitação recorde perante a administração, não obstante a conduta imputada configure crime de responsabilidade, certo é que já tramita um processo de impeachment precedente, de número 754, que imputa o mesmo fato ao governador do Estado e à vice-governadora. Assim, em que pese estarmos sob o fenômeno da continência, contudo, para que não reste caracterizado o bis in idem, deve ser privilegiado, para análise desta temática, o processo de impeachment 754, de sorte que, no presente processo, a citada conduta, aumento da remuneração dos procuradores, PGE, deixa de ser conhecida por esta presidência. Todas as demais condutas narradas pelos denunciantes são, portanto, conhecidas por esta presidência e contêm, à luz dos fundamentos explicitados no decorrer desta decisão, justa causa apta a justificar o recebimento desta denúncia. Sobre a justa causa, consiste na existência de suporte probatório mínimo da materialidade do crime de responsabilidade e da existência de indícios de autoria, demonstrando a necessidade de abertura de discussão por esta Assembleia Legislativa. Em razão de todo exposto, decide-se por conhecer o pedido de impeachment, recebendo a presente denúncia em face do excelentíssimo governador do Estado de Santa Catarina, senhor Carlos Moisés da Silva, e da excelentíssima vice-governadora. Esta decisão, após lida em plenário, será encaminhada aos denunciados para que, uma vez notificados, prestem informações, querendo, no prazo de 10 sessões ordinárias. Ato seguinte, sua defesa será encaminhada a uma comissão especial, a ser formada nos termos do artigo 342 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. O rito procedimental a ser adotado seguirá aquele definido na Lei 1079 de 1950, na interpretação dada pelo Pleno do STF na ADPF 378, com aplicação do regimento interno desta Casa, garantindo-se, em todas as suas fases, o direito dos denunciados ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal. As normas procedimentais citadas encontram-se compiladas
nos atos da mesa número 222 e 262, ambos de 2020. Publique-se no Diário Oficial da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Palácio Barriga Verde, Santa Catarina, em 3 de setembro de 2020. Deputado Júlio Garcia, presidente. Muito bem, senhor presidente. Deputado Kennedy Nunes, feita esta missão, nós passamos agora à votação da redação final dos projetos PLC 6.9 e PL 0160.5. Para tanto, esta presidência encerra a presente sessão e convoca uma extraordinária para as 14h15. Está encerrada a presente sessão. Com a palavra, a deputada Ada de Luca. Senhores e senhoras deputados, informo Vossas Excelências que estamos no ar. Aí que é bom. Estamos todos com fome mesmo, senhor presidente. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Em votação, redação final do PDL 6.9/2020, autor, deputado Sargento Lima. Altera o parágrafo 5º do artigo 2º do Decreto Legislativo 18.332/2020, que declara estado de calamidade pública em Santa Catarina para fins do disposto no artigo 65 da Lei Complementar número 1 de 2020. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do PL 160.5/2020, autor, deputado João Amin. Permite o uso de espaço público ou privado destinados à prática desportiva coletiva durante o período de estado de calamidade pública declarado no âmbito do estado de Santa Catarina em razão da pandemia de síndrome respiratória causada pelo novo coronavírus, Covid-19. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra ordinária para terça-feira no horário regimental. Antes mesmo, convido as pessoas que estão, os deputados que estão de forma virtual para a sequência dos atos da comissão especial presidida pelo deputado João Amin, para que permaneçam na sessão. Está encerrada a presente sessão.